Olá, pessoal, alegria neste domingo, mais uma vez estarmos juntos, caminhando e partilhando a alegria do Evangelho de Jesus. E nesse domingo, festa da Ascensão de Jesus. E conosco a alegria imensa de ter nosso irmão, amigo, Darlan Oliveira, que nos ajuda nesse diálogo com a juventude e a gente poder fazer esse caminho juntos. Darlan. Maravilha, salve Marcelo, salve povo de Deus, é sempre uma alegria estar aqui caminhando juntos e juntas. Neste domingo celebramos a festa da Ascensão de Jesus. A primeira leitura dessa festa, tirada do Atos dos Apóstolos, diz que depois da ressurreição, Jesus ficou aparecendo aos discípulos durante 40 dias e depois subiu ao céu. Hoje, que a gente sabe que isso é tanto que uma imagem simbólica e que o céu não está lá em cima, nas nuvens, o que significa para a gente, Marcelo, essa história de ascensão? Ascensão significa subida, né? Ascender tanto que se chama ascensor, elevador, né? É algo que eleva. E os antigos, de fato, tinham essa visão de um mundo que era como se fosse 3 camadas. Quer dizer, a terra onde a gente vive, o céu lá em cima e o inferno embaixo. E é lógico que isso é simbólico, e quando a Bíblia fala de céu, não está falando de espaço, de lugar. Está falando do reino de Deus, o reino dos céus ou o reino de Deus. Quer dizer, Jesus foi assumido pelo Pai. Jesus foi divinizado, né, como pessoa humana. Então, a ascensão de Jesus é a festa de que Jesus atingiu, ele recebeu do Pai essa plenitude de humanidade, né? E claro, Jesus ressuscitado, em todos os evangelhos, é Jesus que toma a figura de um jardineiro, de um caminhante, da gente, quer dizer, significa Jesus ressuscitado, ele se manifesta em nós. Então, a ascensão de Jesus é a ascensão da gente. E aí sou eu, Darlan, que pergunto a você, como é que hoje em dia, num mundo como o nosso, você vê essa questão das pessoas ascenderem, né, ou quererem ascensão social? Quantas vezes eu encontro pessoas que dizem, fulano subiu na vida. O que é subir na vida? Então, comenta um pouco isso com a gente. Então, Marcelo, acho que falar de ascensão nesse tempo, né, levanta tantos outros questionamentos. De uma forma muito particular, eu posso dizer que eu tive uma boa ascensão na vida, porque eu sempre estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública, né? Nunca tive a oportunidade, eu nunca tive aquele período de estudar em escola particular, mas eu sempre carreguei a necessidade de aprender mais e de fazer um caminho diferente de muitos da minha região, né? Eu precisava aprender para passar por esse processo de ascensão e dentro do processo de amadurecimento, de aprendizagem, eu tivesse essa ascensão. E aí, quando a gente vê tantas outras pessoas, né, ascendendo, vê essas pessoas tendo essa prosperidade social, essa prosperidade financeira, essa ascensão profissional, a gente, de qualquer forma, tem a necessidade de que outras pessoas também passem por esse processo. O que a gente faz nos movimentos sociais, nas pastorais da juventude, é promover essa ascensão pessoal, através de histórico embasado, através de formações, né, através de exemplo de pessoas que já trilharam um caminho de prosperidade, de ascensão, né? A gente meio que... A palavra não é ensinar, mas apontar caminhos que a pessoa se sinta realizada, sobretudo, através dessa ascensão, dessa prosperidade. E aí, nesse processo, Marcelo, a gente precisa distinguir de uma forma clara a ascensão dessa prosperidade social, né? E a ascensão da pessoa como um amadurecimento enquanto pessoa.
Porque nem sempre uma pessoa que está aí bem financeiramente, que teve uma boa ascensão financeira, quer dizer que ela está feliz. O objetivo, a ideia é casar esses dois momentos para que as pessoas consigam viver em plenitude, viver a felicidade da sua ascensão, independente do campo de ascensão que ela precise. O Evangelho de Jesus chega a um ponto que quase opõe as duas coisas. É interessante, você disse agora que era importante associar, juntar a ascensão social econômica e a ascensão, vamos chamar assim, interior, humana, plena, espiritual, né? E o Evangelho chama atenção para uma oposição, dizendo, olha, quem procura uma coisa acaba perdendo a outra. Não porque você esteja errado, você não está errado no que você está dizendo, mas é que na sociedade em que a gente vive, e que já era do tempo do Evangelho, a sociedade de tal maneira individualista, e a sociedade propõe você fazer isso numa linha de competição. Quer dizer, você tem um bom emprego, quantas pessoas tenderam, fizeram um concurso para ter aquele mesmo emprego, foi você que ganhou. Então você teve que ultrapassar, você teve que vencer pessoas para ganhar o emprego. O menino pequeno na escola primária, na primeira escola, alfabetização, ele já recebe nota. E aí ele olha o coleguinha do lado que teve 5, o outro que teve 7, ele que teve 9. Então ele é melhor do que os dois que tiveram. Então tudo é por comparação, tudo é por competição. E aí Jesus diz, não. Quer dizer, o que a gente vai crescer juntos ou não cresce. E aí, por exemplo, os africanos com Ubuntu, eles dizem isso. Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, a ascensão não pode ser eu querer subir sozinho e de uma maneira, como diz o Dalai Lama, a humanidade do século XVIII para cá desenvolveu técnica, capacidade, dinheiro, ciência, mas parece que quanto mais fez isso, mais se tornou desumana. Então, a sociedade antiga era muito mais humana do que a sociedade atual. Então, quando eu nasci e era pequeno em Camaragibe, eu encontrava um lugar que todo mundo conhecia todo mundo, que as pessoas conviviam, que chegava à tarde, o pessoal colocava as cadeiras na porta de casa e ficavam na rua, e aí cumprimentavam os vizinhos e tudo. E hoje, como é que é a vida nos apartamentos? Como é que é a vida em que eu estou e que todo mundo está? Cada um trancado dentro de casa. Claro que nós estamos na pandemia, mas independente da quarentena. Então, gente, a ascensão de Jesus propõe para nós um outro paradigma de vida. E aí, Darlan está dizendo com toda razão, um desenvolvimento, uma ascensão plena, em todos os aspectos. Para viver no mundo de hoje, precisa de estudo, precisa de trabalho, precisa de dinheiro. Está certo, está ótimo. Mas nós não vamos fazer isso através da competição. Nós vamos fazer isso através da colaboração e da comunhão. Não é isso? Com certeza, Marcelo. Aí na sua fala você trouxe algo que me remeteu à infância, né? As crianças de hoje são criadas em apartamentos, são limitadas, quando podem sair para brincar, naquele espaço fechado com delimitação de tempo, de espaço, né? Na minha infância, eu tinha um espaço enorme para brincar, e eu poderia fazer um processo onde englobava todo mundo, né? Então, não era eu brincava, né? Eu promovia, eu fazia com que todos que estivessem ao meu redor fossem envolvidos naquilo, ou da mesma forma em que meus colegas me envolviam naquela brincadeira de forma que a gente fazia essa comunhão acontecer. Era uma coisa aberta para todos, onde a gente englobava, a gente brincava com pedras, né, com sementes de fazenda, várias coisas. Eu acho que fazendo esse comparativo, trazendo esse saudosismo da infância, o que Jesus faz com a gente é exatamente isso. Ele quer
propor essa ascensão comunitária, quer que vocês vivam em harmonia, né, vivam bem, vivam em plenitude e cresçam juntos. E aí a gente é chamado a um processo que é mais ainda amplo e que os orientais chamam de divinização. Quer dizer, Deus em nós, nós em Deus, e aí a amorização de todo o universo. Vamos viver isso esse domingo, vamos receber essa alegria de Deus, boa festa da Ascensão e Deus abençoe. Maravilha, sigamos caminhando. Beijo no coração e uma excelente semana.